Olá, muito bem-vindos. O livro é o livro Nosso Lar. O médium é Francisco Cândido Xavier. O espírito autor é André Luiz, edição da Federação Espírita Brasileira, na continuidade dos nossos estudos aqui semanal. Toda semana estamos aqui para dar continuidade aos estudos dos capítulos da obra citada. E hoje nós estamos com o capítulo 48, episódio também 48, que tem o título Culto Familiar. Américo, estamos quase concluindo a obra, capítulo 48, e nos lembramos que na semana passada, Dona Laura ia se despedir, despediu-se dos habitantes de nosso lar, numa reunião em que compareceram vários amigos para saudações, e ela convidou André para participar de uma reunião íntima com os variados amigos convidados para um momento de ligação com a espiritualidade. Convidou André, ficou muito contente, e ele foi ao encontro, Américo. Então, na vida espiritual, isso é comum acontecer quando o sujeito vai reencarnar. No caso aqui, Dona Laura, de certa forma, despede-se de uma maneira bem diferente do que a gente faz aqui nos chamados velórios na Terra. Naturalmente, provoca choros também, né? Porque a ausência da Dona Laura vai se fazer por alguns anos, porque ao reencarnar, vai passar um longo período no ventre, depois na infância, vai crescer, passar pela juventude. Então, sempre cria uma distância entre os filhos que ela deixa lá, vai deixar uma irmã também, uma neta. Então, está preparando-se para reencarnar mesmo, está fazendo as suas despedidas, ou fez as suas despedidas no capítulo anterior. E agora vai haver um outro momento familiar muito interessante. E o André, ele já começa o capítulo dizendo que, para aqueles que conhecem o Espiritismo, não seria surpreendente uma reunião daquele tipo, que ele compareceu na casa de Liz, mas para ele foi algo totalmente novo, interessante, surpreendente para ele. Naquela espaçosa sala, reunia-se uma assembleia com um pouco mais de 30 pessoas. E todos estavam ali muito bem, confortavelmente instalados, e as pessoas estavam ali, o ministro Clarencio também estava presente, cercando-se da senhora Laura, que brevemente vai reencarnar, e dos filhos. Agora é interessante, Américo, a uma distância de 4 metros, havia um grande globo cristalino, um equipamento de altura de 2 metros, presumíveis, em que havia uma série de fios que ligavam a um pequeno aparelho, algo diferente até para nós. Podemos imaginar um globo que pudesse caber uma pessoa dentro, 2 metros de altura presumíveis. E o André estava muito curioso com tudo isso. E é o que vai propiciar aí uma experiência muito valiosa para todos aqueles presentes nas despedidas de Dona Laura para a reencarnação. Esse globo cristalino é um dispositivo que nem sempre é usado. Por exemplo, se o Ricardo estivesse na fase adulta, ele poderia simplesmente aparecer lá em nosso lar sem problemas. Mas, por alguma razão, ele está na fase infantil, na vida na Terra, e vai aparecer como adulto na vida espiritual. E não sabemos exatamente por quê, mas a influência dos pensamentos, mesmo que sejam de afeto, mas quando o afeto se desequilibra, ele acaba também ferindo alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que é. Os espíritos que planejaram essa ida do Ricardo até nosso lar exigiram um dispositivo para proteger o Ricardo das emissões mentais, porque elas podem atrapalhar o período infantil. Aqui o livro não dá mais detalhes, mas nós sabemos que muita gente sai do corpo durante o sono, na fase adulta, ou até mesmo mais jovem, por exemplo, e não tem grandes problemas isso lá. Mas aqui sim, aqui há uma razão
porque ele está no período infantil. Essas explicações, inclusive, foram dadas pelo amigo Nicolas, um funcionário das câmaras que trabalha ali num dos departamentos e que estava ao lado de André, que André não conseguiu segurar a curiosidade e o Nicolas deu essas explicações. E é muito, você disse muito bem aí no começo da sua fala que em alguns casos não precisa isso, principalmente se o espírito está na fase adulta, mas aqui o espírito está reencarnado, está na fase infantil, e naturalmente isso significa proteção para o espírito que vai visitar o mundo espiritual e se encontrar com a família. O volume de emoções, Américo, deve ser muito semelhante a nós, diante de uma comunicação de um ente querido, numa reunião mediúnica, em que o espírito vem para o plano terrestre para dar notícias. O volume de emoção é muito grande, às vezes incontrolável até para os participantes de um encontro em que um conhecido dá notícias. Você lembrou bem, o inverso também é verdadeiro. Quando alguém se comunica aqui na Terra, realmente há uma comoção entre os familiares que recebem notícias dos seus queridos que já partiram. O símile eu acho que é perfeito, Orson. A carga emocional é muito grande, né? Sim. Considero isso uma experiência incomparável, porque a gente fica envolvido por vibrações muito sutis, não consegue segurar a emoção, é muito difícil realmente. Às vezes, até fazendo palestra, passa por isso. Imagine se você tiver notícia de um ente muito caro ao seu coração, né? Então, é uma câmara de um material isolante para preservar. Agora, Américo, aconteceu uma coisa interessante aí. Lísias foi chamada ao telefone. É interessante isso, Américo. Que história é essa de telefone, Américo? Já teve coisa interessante antes, porque É, essa tal da campânula, que vai ser usada pelo Ricardo, tinha uns fiozinhos ligados a alto-falantes, isso. semelhantes aos alto-falantes terrestres, né? E eu imagino também que o telefone seja semelhante aos telefones terrestres. Ou não, a gente não sabe. Então, como a gente estava em dúvida, nós pedimos ao desenhista para fazer um telefone à moda dos anos 40, como aquele que tinha na casa da minha avó. E como esse dispositivo você consegue encontrar com uma certa facilidade na internet, foi relativamente fácil pedir ao desenhista que reproduzisse um telefone daquela época. Américo, é muito interessante durante todos esses capítulos que nós estamos estudando o livro Nosso Lar, porque você, como ilustrador de algumas cenas, de algumas frases, tem situações que a gente fica sem saber o que fazer, porque nós não tem informação detalhada de como é, né? A informação foi dada, atendeu o telefone. Nós não sabemos como é que é esse telefone, é apenas uma linguagem até para que a gente possa compreender quando foi escrito o livro, mas a realidade pode ser outra, bem diferente daquela que a gente está imaginando. Essa é uma dificuldade do projeto Imagem. O próprio André teve essa dificuldade quando teve que materializar com termos que nós conhecemos as coisas que existem lá do outro lado, que são sempre muito diferentes do que estamos acostumados. Mas, de qualquer forma, o inverso também é verdadeiro. A gente lê o livro, ele teve dificuldades de passar no texto aquilo que exatamente aconteceu, e nós temos dificuldade de passar para o desenhista, porque nós não ilustramos, nós pedimos para alguém ilustrar. E o desenhista conta com uma descrição da imagem que a gente faz previamente. É difícil imaginar todas as situações possíveis, porque, como a imagem é estática, a gente tem que aglutinar o máximo de informação possível numa única imagem, né? Então, a imagem que nós vamos ver aí mostra o grupo familiar, mostra o ministro Clarencio, a dona Laura do lado dele, mostra o André Luiz, já aparece, o Ricardo ainda nem entrou nessa história, mas ele já aparece na campânula, e do lado esquerdo, ao fundo, estão as duas irmãs de Lísias, uma delas ao piano, outro junto da harpa, porque há essa referência, e o Lísias tinha usado uma cítara para fazer uma homenagem ao pai, né? Para cantarem uma música. E tivemos que colocá-lo junto do telefone, para acrescentar mais um item da descrição daquilo que está acontecendo no capítulo todo. Realmente é um desafio ilustrar livro quando você não pode fazer 10 imagens para cada capítulo, senão ficaria
um absurdo de caro, né? Américo, nós nem chegamos a comentar aqui, mas durante o diálogo, durante a recepção das pessoas ali, durante a permanência, aguardando esse telefonema, que, aliás, esse telefonema foi a senha de que era chegado o momento, porque, da mesma forma como eles estão reunidos aí, aguardando o momento que vai acontecer, existe uma outra equipe trabalhando, dando uma assessoria para que o que vai acontecer agora verdadeiramente aconteça nas condições requeridas, né? E antes, você citou aí os instrumentos musicais e os filhos de Dona Laura, que executavam harmonias musicais ali para preparar o ambiente, deixando o ambiente descontraído, elevado, muita harmonia no ar, né? Mas o toque do telefone foi a senha, é chegado o momento. Foi então quando o Clarencio solicitou silêncio, harmonia, homogeneidade dos pensamentos, verdadeira fusão de sentimentos, como está aqui no próprio texto. Então, no caso, o marido de Dona Laura, da outra encarnação, Ricardo, que reencarnou primeiro, estava na condição infantil e estava agora no ambiente noturno da Terra, porque até assinala a hora que eram 20 para 1 da madrugada, quer dizer, a família estava dormindo, o ambiente doméstico estava aquietado, então era a hora de trazer Ricardo para aquele momento de comunhão familiar ali. Fez-se uma atitude de silêncio, proferiu uma singela prece e o Lísias se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações que encantavam. Aqui uma coisa interessante, Orson, o texto fala que nem todos os espíritos ficam agrilhoados. Agrilhoar significa preso, prender, né? Agrilhoar. Nem todos os espíritos ficam presos no solo da Terra. Alguns deles conseguem se deslocar, por exemplo, até nosso lar. Naturalmente, como ele está no período infantil, ele teve uma certa ajuda, como você mesmo disse. Mas isso não é comum. O que nos leva a crer que o mérito da família Ricardo/Laura é grande pelos trabalhos realizados lá na vida espiritual. Então, eles merecem receber aquele que vai ser o marido da Laura, que já foi marido dela na encarnação imediatamente anterior, aquele que vai ser novamente o pai dos filhos que estão lá, as duas irmãs, mais Lísias. Então, isso não é para qualquer um, isso é para quem tem a família harmonizada. Agora, mesmo vibrações harmonizadas, quando em excesso, eles podem provocar alguns desequilíbrios. Daí todo o cuidado dos espíritos em isolar. Esse material, essa campânula, é feito de material isolante, que é contra a interferência da vibração mental sobre o perispírito do Ricardo, que está reencarnado na fase infantil. Perfeitamente. E o nosso Clarencio, iniciando, usando a voz ali, fez um chamamento aos amigos. Enviemos agora a Ricardo a nossa mensagem de amor. Judite, Yolanda e Lísias se encarregaram, respectivamente, do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, formando ali um gracioso coro familiar. E aí, Américo, aconteceu algo muito sublime, muito elevado. Lísias e as irmãs cantaram maravilhosa canção que André Luiz até considera difícil de realmente reproduzir aqui na sua grandeza, né? Composta essa música por eles mesmos. Essa canção foi composta pela família. E ali cantaram como que enviando uma mensagem ao pai, que está encarnado, está na fase infantil. Isso é como se fosse praticamente uma evocação ao espírito encarnado. A canção é muito bonita, nós não vamos ler a canção aqui, mas está disponível no capítulo e realmente demonstra muita sensibilidade. A gente percebe, Américo, que é uma família muito harmoniosa e elevada. Muito harmoniosa e elevada. Até mesmo para os padrões de nosso lar. Não é todo mundo que tem uma família harmoniosa assim. Até porque a Terra é um planeta de expiação e provas.
E em Planeta de Expiação e Provas, já falamos sobre isso, quantas famílias que nós conhecemos que são absolutamente harmoniosas? É muito difícil. O que a gente vê são casais bem harmoniosos, mas, às vezes, é só. Agora, aqui, os filhos também estão harmonizados, e já na vida espiritual estão harmonizados com a mãe, e estiveram também um tempo com o pai. Agora, o pai reencarnado espera a todos de volta. Isso não é para qualquer um, viu, Boris? É difícil isso. Enquanto você falava, eu ficava imaginando, até porque aqui na Terra é raro, do ponto de vista terreno, é raríssimo o que nós estamos vendo aqui na descrição desse capítulo. E você falou muito bem, até para os padrões de nosso lar é difícil isso. E são espíritos altamente ligados pela conexão do amor aqui. E vendo a letra aqui, que nós estamos com ela à nossa frente, que é uma letra muito bonita, e não é longa, mas também não é curta, a canção se refere à condição do espírito que está no véu do esquecimento, no espírito que nesse momento está dormindo no corpo e para vencer as dificuldades e que se entregue ao amor, à confiança, que estamos aqui orando pelo seu amor, etc. Então, é uma letra muito bonita, algo que demonstra mesmo um amor espontâneo e verdadeiro. E aqui o André comenta que as derradeiras notas da bela composição, ele notou que o globo se cobria interiormente de uma substância leitosa, acinzentada, apresentando em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Américo, chegou o Ricardo, mas na aparência anterior. Na aparência madura que imaginamos seja anterior, porque ainda não formou. Quer dizer, o corpo está formado, porque ele já nasceu, mas nós não sabemos exatamente em que período da infância está. Leva-se a crer, pelo texto, que ele está ainda muito pequeno, e, portanto, eles tomam cuidado com isso, para que o perispírito dele não leve esse desequilíbrio das emoções para o corpo que está começando a sua jornada terrestre. E aí temos uma outra lição, Orson, que é o fato de ele estar na vida espiritual e vai dizer logo em seguida, depois de agradecer a canção, aliás, ele pediu para repetir a canção, Isso. porque eles fizeram a canção antes de que ele se formasse lá no Globo, no tal Globo. Mas ele percebeu que estavam fazendo alguma homenagem a ele, então pediu para retomarem a canção e ela foi feita uma segunda vez. Pois ele agradece, né? E diz que a mãe, e agradece aos filhos, e diz que a mãe, em breve, estaria com ele, a futura esposa estaria com ele. E por que essa certeza? Como é que o Ricardo tem certeza? Porque ela vai ter que nascer numa outra família, ela não pode ser recebida no mesmo lar onde ele está, porque seria um casamento entre irmãos. E nós sabemos que a lei não promove isso. Casamentos entre famílias, eles acabam provocando desajustes no DNA, nós já sabemos disso aqui na Terra. Então, ela vai ter que nascer noutra família. E como é que ele tem certeza de que vai encontrá-la na Terra? Porque as famílias harmoniosas se buscam pelo amor. Então, ele vai encontrar a Laura em algum lugar, no escurinho do cinema ou no McDonald's. Não, o McDonald's não tinha ainda em 1940, não talvez. Tinha. Então, tinha lá alguma lanchonete qualquer que vendia alguma coisa, e um suquinho, um sorvetinho, isso já tinha. Então, eles vão se encontrar, ou até mesmo na Praça da Matriz. Pois é, para os espíritos que estão reencarnados aí nos últimos 10 anos, possivelmente marcaram algum encontro no McDonald's, ou numa viagem da CVC, num vestibular, nós não sabemos exatamente como é que combinaram se encontrar. Mas é muito interessante pensar nesse esquecimento, porque quando se encontram, não imaginam, é um magnetismo, é uma onda que é um segredo delicioso, né? E a gente não se lembra. É uma atração que a gente pode dizer que é eletromagnética. Todos nós temos campos eletromagnéticos em torno do corpo. Então, esses campos se atraem para as almas profundamente afins. Aquelas almas que também têm
dificuldades de relacionamento também se atraem pelo mesmo magnetismo. Então, é um mecanismo fantástico da lei de Deus. É claro que isso pode não dar certo, porque o livre-arbítrio ele está sempre presente. Mas para aquelas almas bem harmonizadas, normalmente não tem erro, né? Eles vão se encontrar realmente, por isso ele fala, e por isso a gente tem certeza que realmente eles vão se encontrar para se tornarem marido e mulher nesta encarnação. Embora nós estejamos fazendo esses comentários aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo e que não tenham lido o capítulo e não estão com o livro em mãos, por exemplo, né? Que, aliás, nós recomendamos, busque o seu exemplar para depois ler a canção que ali está no capítulo, uma canção muito bonita, a letra é muito bonita, cantada pelos filhos para o pai que está reencarnado e vem visitá-los. E André recomenda, está escrito aqui no texto, mas vocês podem imaginar que foi muito grande a emoção, e André considera uma sagrada emoção da família dirigindo amorosas saudações ao pai que está visitando. E ele falou, muito comovido, como é grande a bondade de Jesus que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Estão todos felizes ali, o intercâmbio com as esferas superiores, que reflete a bondade de Deus, a grandeza da vida e o estímulo para o bem-estar e o progresso. Dona Laura, naturalmente, chorava. E o André notou um detalhe, Américo, que o recém-chegado não falava com espontaneidade pura e também não podia dispor de muito tempo. É um processo natural, o espírito está encarnado. A lucidez talvez não seja plena, mas ele reconhece a futura esposa, os filhos, né? E, de alguma forma, ele percebe que não pode ficar muito tempo, porque esse equilíbrio das forças aí fica um pouco instável durante o período infantil. Você veja que eles nem puderam se abraçar. Quando a filha quis abraçar o pai, ela teve que fazê-lo abraçando a campânula, porque não podia tocar o Ricardo, o perispírito do Ricardo. Então, nós não sabemos exatamente por quê, mas, com certeza, não só as vibrações, mas o toque nesse período da formação do corpo ainda pequeno pode atrapalhar. Então, é um cuidado que eles têm lá. Agora, eu acho que isso acontece muito pouco, né, lá em nosso lar, porque não é todo mundo que tem essa harmonia toda, não. É porque isso que está acontecendo aí, não é difícil a gente concluir que isso é mérito do grupo, muito mérito, inclusive com a presença do Clarencio aí, do ministro, quer dizer, imagine você a abrangência de tudo isso. Mas, como você disse, uma das filhas se abraçou ao globo do lado externo e falou para o pai, diga o que precisa de nós. E ele falou, sua mãe virá ter comigo em breve. Mais tarde virão vocês. O que mais eu poderia desejar, se não rogar ao Mestre que nos abençoe para sempre? Aí, Américo, quando o globo começou a apresentar de novo as alternâncias dos tons ali, significando que haveria uma dissolução daquilo, que ele estaria retornando para o corpo, ele chegou a falar, quase se despedindo. Filhos meus, alguma coisa tenho a lhes pedir do fundo da alma. Roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. Achei isso aqui extraordinário, Américo. Isso aqui é magnífico. Para que eu nunca disponha de facilidade, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Veja, o espírito não quer facilidades, porque a facilidade muitas vezes ofusca a gratidão e o entendimento que precisamos para viver em plenitude. Muito lindo isso aqui. E deixa frouxo o espírito, porque o espírito que tem muita ajuda para tudo, né? A mãe não deixa nem o filho amarrar o sapato quando ele já está crescidinho, é mau sinal, né? Tem até um provérbio chinês que é muito interessante, a gente pode depois ilustrar, que diz: facilidade traz dificuldade, e dificuldade traz facilidade. Então, se a gente quiser estragar uma criança aqui na Terra, é fácil, é dar tudo que ela pede. Facilidade demais vai dar problema lá na frente, mas não tenha dúvida,
Nós sabemos disso. A gente já vê crianças que têm muita facilidade e depois não enfrentam nenhuma dificuldade. Qualquer desafio vira depressão. Por quê? Porque não se exercitaram nas dificuldades. Inclusive, um amigo usa o termo desafio, ele não fala em dificuldade. Qual é o desafio que eu tenho hoje? Porque o desafio, quando você aceita a dificuldade como um desafio, automaticamente você se motiva a vencer o desafio. E não é uma dificuldade, porque se a gente congela na dificuldade, a gente paralisa muitas vezes. Mas o desafio desafia. Então, a gente se mexe para vencê-lo. E o que ele está pedindo aí é isso, que o céu não lhe dê facilidades. Agora, esse pedido deve ter sido feito antes dele nascer. Então, ele está repetindo Sim. aqui para os filhos aprenderem que facilidade demais atrapalha. Muito interessante você fazer essa comparação entre dificuldade e desafio, porque quando se apresenta uma dificuldade, o desafio nos conclama a olhar em volta para ver as possibilidades de superação. E isso vai gerar força, iniciativa para superar o obstáculo. A gente vai aprendendo isso, Américo. Vai aprendendo. O desafio mobiliza, ao passo que a dificuldade paralisa. Ah, eu não consigo fazer isso. Mas quando você aceita como desafio, eu vou descobrir um jeito de resolver isso. Se eu não souber, vou pedir a ajuda de alguém. Pronto, você está agindo, se propondo a resolver. É diferente. É diferente de se apresentar o desafio e o problema, a dificuldade. É bem diferente. Bom, como nós dissemos, preparando-se para a despedida com aquela substância, logo ela cobriu toda a câmara, significando que o Ricardo havia voltado ao mundo material. E aí o aspecto do globo voltou ao aspecto normal. A sessão foi encerrada, André foi abraçar Dona Laura, falando das impressões, de gratidão por ter vivido aquele instante, por ter sido convidado a presenciar aquele momento, quando alguém chegou perto dele. Ele não havia percebido quem era, e era o Clarencio, que falou: André, amanhã vou acompanhar Laura para a esfera carnal. Vai levar Laura para o planeta, para o processo reencarnatório. Se você quiser, poderá vir conosco para visitar a sua família. América, quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando que ele deve ter ficado arrepiado, né? Finalmente, o desejo de muito tempo ia se concretizar. Finalmente, ele iria rever a família. No próximo capítulo, teremos surpresas aí. Profunda sensação de alegria empolgou o nosso personagem aqui. Mas ele se lembrou instintivamente o serviço das câmaras. E o Clarencio captou a preocupação dele. Ele falou: não, você já tem uma regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. E aqui a gente vê a importância da dedicação ao trabalho, que abre caminho para as nossas pretensões ou a pretensão dos espíritos. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência depois do primeiro ano de cooperação ativa. É semelhante ao que acontece aqui na Terra. Quando você entra numa empresa e você completa um ano de serviço, e o André estava completando um ano de serviço nas câmaras, você tem direito a tirar férias. E aqui você pode parcelar em 15 dias, ou 10 e 20 em dinheiro, ou 20 e tira 10 em dinheiro, ou goza os 30 dias. Então, lá parece que é só uma semana. E, naturalmente, Américo, pelo que a gente está sentindo dos personagens aí, deve ter gente que renuncia às férias e vai acumulando mais horas, mais bônus horas. Né? Ah, sem dúvida, isso acontece aqui na Terra, né? É uma liberdade. Agora, o governador do nosso lar, ele exige lá que as pessoas tirem férias depois de um ano. Isso está dito em capítulo anterior. Porque, senão, o sujeito não vê outra coisa senão o trabalho. Ele, governador, ele não tira férias. Está dito isso. Ele exige que os outros saiam pelo menos um pouquinho de férias para aprender, fazer um curso, fazer alguma outra visitação aqui na Terra. Nós vimos
nós temos casos de espíritos que não podem visitar esferas superiores e nem outros planetas, então eles preferem visitar a Terra mesmo, porque aqui é lugares maravilhosos, onde o contato com a natureza energiza o espírito que está desencarnado. Então, para esses, voltar à Terra de férias para ver as belezas naturais, e não precisa pagar hotel, não precisa pegar avião pagando transporte, nem navio, ele simplesmente volita, se já aprendeu a volitar, e visita os lugares da Terra que ele nunca imaginava visitar, né? Bom, naturalmente, depois de toda a experiência de André Luiz, descrita aqui nos capítulos todos que nós lemos e comentamos durante todo esse período de gravação desses episódios, naturalmente que este final aqui do capítulo 48 vai dizer mesmo da surpresa e da alegria intensa. Ficou agradecido, ri e chorava ao mesmo tempo. Parece uma criança que ganhou um presente ansiosamente aguardado. Ah, agora sim, América, eu vou rever a esposa e os filhos amados, ele pensou, o nosso André Luiz. A grande expectativa é agora o que ele vai encontrar lá na Terra com a família que deixou. Para todo mundo que leu o livro e assistiu o filme, já sabe o que aconteceu, mas nada como tirar as lições do texto original. Na próxima semana, capítulo 49, regressando à casa. E, naturalmente, nós aqui, eu e Américo, estamos muito felizes por estarmos quase concluindo esse primeiro ano de trabalho em torno do livro Nosso Lar, aguardando-nos outros 15 ou 16 anos pela frente de outros livros, se Deus nos permitir. Mas, enfim, ainda temos 2 capítulos antes de estarmos ao vivo com vocês. Quando terminar o livro, na semana seguinte, estaremos ao vivo conversando com todos vocês para usufruirmos dessa convivência que foi tão saudável aqui durante todos esses capítulos da obra. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo entusiasmo manifestado aí no chat, é muito bom para a gente se completa com isso, é um retorno ao trabalho e a gente fica feliz por tudo isso. Nossa gratidão a você e até a próxima semana. Até a próxima.